Vamos lá, radiador de óleo. Filtro de óleo, muito importante, a filtragem do óleo. O óleo ele sofre contaminação por borra, o óleo ele tem vida útil de queima, ele vai estressando, ele vai queimando, ele vai diminuindo sua viscosidade, sua medida. Então, esse filtro de óleo, ele vai ser um ponto de análise. A hora que você vê um filtro desse tendo problemas de passagem, alta pressão de óleo, esse filtro está obstruído. Tá? Normalmente, um filtro de óleo obstruído, não se troca só o filtro, você tem que trocar o filtro e todo o óleo do sistema. Em alguns casos, é ideal também que se veja as vias de óleo. Em alguns casos industriais, tem um sistema chamado boroscopia, que é uma câmera que ela é ligada a um fio com claridade na ponta dela. Ela vai fazer uma análise interna do motor onde tua vista não alcança. A boroscopia, tem pontos de boroscopia, essa câmera vai entrar e fazer a filmagem interna do motor, mostrando ponto de obstrução, mostrando pontos de atrito, pedaços de engrenagem, se for o caso, o motor sofreu um acidente, está com um barulho estranho, uma boroscopia é indicada no caso industrial para poder saber que barulho é esse. E às vezes você achando um pedaço de uma engrenagem dentro de um trem, o motor está funcionando normalmente, só quebrou aquele pedaço. Mas aquele pedaço, se o óleo sugar ele e jogar novamente para dentro das engrenagens, ele vai calçar a engrenagem e provocar um prejuízo muito maior. Okay? Então, por isso, na área industrial, a boroscopia é muito importante. Tá? Filtro de óleo. Filtro de diesel, performance do motor. Motor baixou a performance, está com a queima deficiente, está aquecendo. Dicas de mecânica. Pode ser filtro de ar, ou filtro de diesel, filtro de diesel obstruído. Porque a bomba injetora está fazendo muita força para fazer a sucção, porque o filtro está obstruído. Então, na alta, ele vai sofrer uma falta de combustível por conta da obstrução do filtro. Então, esse motor na alta, ele vai ficar com a performance baixa, com deficiência de performance. Então, filtros de diesel. Em algumas plantas industriais, existem sensores que acusam ou no PLC ou no próprio manômetro. Você vai lá, tem um range que o fabricante vai dizer, olha, essa pressão é ideal de trabalho, essa pressão é excessiva e essa pressão é deficiente. Tá? Então, de acordo com a pressão do manômetro ou o indicador eletrônico PLC, eletronicamente, você vai saber se esse filtro precisa ser trocado. Ok? Filtro de diesel. Eixo de Villebrequin, uma das peças principais do motor a combustão interna. O eixo Villebrequin, ele vai gerar o movimento de força, ele vai receber a explosão do êmbolo, fazer o movimento excêntrico, gerando a volta, gerando a força mecânica no eixo. Então, o eixo Villebrequin, que ele capta a força da explosão do êmbolo, do pistão, ele vai transmitir a sincronia, ele tem uma engrenagem na ponta dele que vai transmitir a sincronia para o comando de válvula, bomba injetora, compressor, bomba d'água, bomba de vácuo, tudo ele vai tocar. Isso são os componentes que faz ele funcionar. Fora que o eixo Villebrequin, que vai levar a força para o volante motor, que é o acumulador de força, que normalmente é feito de aço, é muito pesado, para ele gerar inércia, a força, a inércia. Essa inércia é a força mecânica acumulada. Então, esse motor vai gerar força para o volante do motor. Então, do volante do motor em diante, aí vai ser aplicado rodoviário, para tocar uma caixa de câmbio, ele vai ser para um gerador, ele vai ser para um compressor, para uma bomba d'água. Dali para trás, ele pode ser aplicado para várias funções, ok? Então, o eixo Villebrequin é um dos principais componentes do motor. Ele que tem muita coisa, muita função, ok? Casquilhos ou bronzinas, isso chama de material de sacrifício. Bronzinas e casquilhos, eles ficam
entre o bloco e o eixo, com metal muito macio, e ainda leva uma película de óleo entre o casquilho e o eixo. E a biela e o eixo. O casquilho ele trabalha no fixo e no móvel. Ele trabalha na biela e trabalha no bloco, no mancal fixo. Qual a função dele? Ele é um metal macio para não gerar aquecimento, não gerar tranca, porque ele tem uma folga milimétrica também, que ele também, tanto o bloco quanto a biela, quanto o eixo, né, ele pode sofrer retífica. No caso do bloco, ele sofre a retífica, eles fecham e fura novamente na mesma medida, porque a medida externa do casquilho é sempre a mesma. Ela vai mudar a medida interna por causa do eixo de Villebrequin, voltando para o eixo de Villebrequin. Porque o eixo de Villebrequin, ele pode ser recondicionado. Isso indicado até pelo fabricante. São medidas, volto lá, 0,25, 0,50, 0,75, 1 milímetro, Ele tem medidas mais acima, mas não é indicado, tá? Então, esse casquilho, ele também tem o estándar, que é a medida original de fábrica, e tem as medidas sob medida, que são as medidas de acordo com a retífica do eixo Villebrequin. Este casquilho, eles substituem essa diferença de medida do estándar para o retificado, tá? Então elas são sob medida. No comando, ele pode receber casquilho ou buchas, né? Dependendo do projeto do motor. Ok? Galeria de arrefecimento. Vamos para o quadro de novo. Aqui está o bloco, aqui está o cabeçote, aqui é o cilindro, com o pistão aqui, biela e eixo. Tá? Vamos entender o que é galeria de arrefecimento. Essas galerias são canais que passam aqui, galerias por dentro do cabeçote. Essa entrada, ela pode ser no próprio cabeçote, entrada e saída, a água passar por aqui e refrigerar o cabeçote, ou pode ser pelo bloco. Aqui vai passar, aqui vai ter a junta de cabeçote, certo? Ela vai passar por aqui, descer por aqui e esse circuito passar. No caso do bloco, as galerias trabalham aqui, ó. A água passa por aqui, refrigerando a camisa, ok? Fazendo a refrigeração da camisa. Assim funcionam as galerias de arrefecimento, para poder passar a água por dentro do cabeçote e em volta do cilindro, ok? Galerias de lubrificação. Aproveitamos o mesmo desenho. Vamos pegar um piloto de outra cor. As galerias de lubrificação, também cabeçote pode ter uma entrada independente, ou essa entrada também pode passar pelo bloco. E aqui fazer a lubrificação. No caso, ela desce aqui e tal, aqui tem o mancal central, ela vai lubrificar aqui, ela vai do eixo Villebrequin, vai passar por mancal da biela, lubrificando a biela. Isso aqui são as galerias de lubrificação, ok? A bomba de óleo vai levar essa pressão para dentro dessa linha, fazendo toda a lubrificação. Lubrificação no cabeçote, a lubrificação sobe para os balancinhos, lubrifica a base das válvulas. Ela vai fazer toda a lubrificação do motor. Então tem vários veios aqui. Em alguns projetos, a Mercedes, por exemplo, né, ela na lateral do motor, vou botar que o motor esteja aqui, ó, vocês entenderem.
Aqui é a lateral do motor, certo? Aqui está o bloco, aqui o cabeçote, certo? Na lateral do motor, essa galeria é uma grande janela aberta, né? Aí aqui, ela tem um veio de óleo que faz esse trabalho aqui, ó. Aí entra de volta aqui, vai para o cabeçote e aqui ela volta para lubrificar eixo velobrequim, comando, lubrifica tudo. Isso aqui é um grande radiador de óleo. Ela trabalha encostada na galeria de água, fazendo o veio de óleo dentro dela, tem várias funções. Isso é um projeto específico, que é o projeto da Mercedes, com esse radiador de óleo lateral, ok? Paramos. Galeria de lubrificação, ok. Galeria de admissão. Vamos lá para o cabeçote novamente. O cabeçote tem janelas aqui, ó. No caso, motor 4 tempos, tá? Então aqui tem um tubo de admissão onde entra o oxigênio. Então essa é a galeria de admissão. No caso, o motor aspirado, isso aqui, a única coisa que vai ter aqui vai ser o filtro. Né? A única coisa que vai ter aqui vai ser o filtro. No caso do motor turbinado, ele vai ter a turbina aqui, ó. A turbina aqui sugando o oxigênio do ambiente e empurrando para dentro da admissão, facilitando o trabalho do motor, tá? Isso no caso do motor 4 tempos, ok? No caso do motor 2 tempos, não tem isso aqui. A admissão funciona aqui na base, tendo o blower, empurrando o oxigênio aqui para lavar o cilindro. Aqui tem a janela de admissão, né? Quando chega o pistão aqui no ponto morto inferior, ele lava com a válvula de descarga aberta, limpa o cilindro dos gases. Aí quando a válvula de descarga fecha, ele está cheio, pressurizado de oxigênio, aí o êmbolo sobe, o pistão sobe, acontecendo a explosão, ok?